Capítulo 124. Há quanto tempo? Desde que eu a levo, exige Jackson pela terceira ou quarta vez desde que Hudson me pegou nos braços. Mas é óbvio que Hudson não se importa nem um pouco com o que o irmão quer. Ele mantém um olhar fixo no meu por vários segundos, examinando o meu rosto enquanto luto contra a dor. Percebo que ele quer me perguntar se eu quero ir para os braços de Jackson. E ele me passaria para Jackson. Bastaria uma palavra e ele se afastaria. Mas nem sei do que ele estaria se afastando. Nós mal nos toleramos nessas 2 semanas. E eu era consorte de Jackson até 2 horas atrás. Assim, obviamente quero ficar junto de Jackson. Mas não digo nada, não consigo. Neste momento, não sei o que quero. Outra onda de dor passa pelo meu corpo, e desta vez não consigo conter o grito. Não lute contra ela. Ele me orienta em pouco mais do que um sussurro. Deixe a dor se estender em você. Absorva em vez de lutar contra ela. Vai tornar mais fáceis os próximos minutos. Não discuto com ele. A dor está intensa demais agora. Mas sinto vontade de perguntar como ele acha que posso simplesmente ceder a ela quando tenho a impressão de que cada terminação nervosa do meu corpo está sendo mergulhada em lava. Tudo ao mesmo tempo. Antes que eu consiga pensar em uma maneira de explicar isso, Hudson se debruça e me deposita gentilmente, realmente, com muita gentileza, nos braços de Jackson. A sensação que eu tenho é de voltar para casa. Apesar de toda a exaustão que ele sente, Jackson me recebe com facilidade, segurando-me junto ao peito antes de se afastar um pouco de Hudson e Macy. Em seguida, ele afunda na neve e me aconchega em seu colo. Está tudo bem, sussurra ele enquanto acaricia os meus cachos ainda revoltos, afastando-os do meu rosto. Vai ficar tudo bem. Mas eu percebo nos olhos de Jackson que ele sabe a verdade. Diferentemente de Hudson, Jackson entende que já não há mais esperança para mim. Ele não gosta do que está acontecendo, mas entende. Ao lado de Hudson, o chão faz um barulho como se estivesse gritando, e todos nós nos viramos para vê-lo transformar a neve em vapor, enquanto abre um buraco no chão rochoso à sua frente. O que você está fazendo? Pergunta Macy. Achei que você ia ajudar, Gracie. Eu pensei que... Hudson ergue a mão e ela fica paralisada, o que é ridículo, porque ele não vai machucá-la. Mas mesmo assim, é totalmente compreensível, considerando que ela acabou de vê-lo vaporizar um estádio inteiro e um monte de árvores no período de apenas 10 minutos. Enquanto observamos a terra antes congelada sob a neve, explode, projetando-se para cima e para fora. Mas Hudson quase não dá atenção a isso, conforme cava mais fundo, cada vez mais. Os sons vão ficando piores. O chão raspa contra si mesmo, conforme ele literalmente abre caminho por entre o granito com um simples pensamento. O que ele está fazendo? Sussurra Macy. Não faço a menor ideia, responde Jackson, ainda observando o irmão com olhos atônitos. Também não sei, mas seja o que for, é a sua ideia desesperada. E como eu não consigo suportar a ideia de ter esperança, de pensar que Hudson possa encontrar uma maneira de me salvar apenas para ver essa esperança se despedaçar no último segundo, eu olho para Jackson, que parece estar tão exausto e traumatizado quanto eu mesma me sinto. E detesto isso. Detesto que isso esteja acontecendo com ele. Detesto que esteja acontecendo conosco. Talvez seja por isso que eu abro a coisa mais próxima de um sorriso que consigo e peço com a voz baixa. Me conta aquela piada do pirata? Qual piada do pirata? Ele pergunta a princípio, ainda distraído pelo que o seu irmão está fazendo, observando por cima dos nossos ombros. Você sabe exatamente de qual piada do pirata estou falando. Eu solto um resmungo dolorido quando outra onda de dor me atravessa. A piada do pirata que eu lhe contei no corredor? Diz Jackson sem conseguir acreditar. Você quer ouvir essa piada agora? Sempre quis saber a resposta e não vou ter outra chance, então... Os olhos negros de Jackson se enchem de lágrimas quando ele olha para mim. Não me diga isso. Puta que pariu, não me diga uma coisa dessas, Gracie. Me conte a piada, peço de novo, porque não consigo suportar ver a dor em seus olhos. Eu a tomaria dele se pudesse, toda ela, só para tirá-la desse garoto tão torturado e que já sofreu tanto. Por favor.
Caralho, sem chance, diz ele com uma expressão tão fechada que quase o faz conter as lágrimas. Você quer saber a resposta dessa piada? Então não morra, está bem? Continue com a gente e eu digo na semana que vem, prometo. Outra onda de dor me atinge e estava acompanhada por um frio que causa calafrios por todo o meu corpo. Juntos, eles me devastam, quase me arrebentam. Eu luto contra a dor. Não por muito tempo, mas, pelo menos por enquanto, para poder passar mais alguns minutos olhando para o rosto adorável de Jackson. Eu adoraria, digo a ele depois de um segundo, mas acho que não vai ser possível. Levanto a mão para tocar na face dele, deslizando o polegar de um lado para o outro, na cicatriz que ele passou tanto tempo odiando e tentando esconder. Você sabe que vai ficar bem, não é? Asseguro a ele. Não diga isso, droga. Gracie, não fale sobre morrer como se isso fosse tão fácil quanto escovar os dentes e depois diga que tudo vai ficar bem. Eu amo você, anuncio a ele devagar, enxugando uma das lágrimas que caem em uma torrente constante pelo seu rosto. E falo com sinceridade. Talvez não da mesma maneira que disse quando cheguei em Katmir, mas de um jeito novo, talvez um jeito ainda melhor. Por favor, não me deixe. É um sussurro que vem da parte mais profunda e mais castigada de Jackson, do garotinho que perdeu tanto, e isso quase me despedaça. Eu balanço a cabeça discretamente, porque não vou prometer isso. Não vou ser mais uma que o trata como se ele fosse mais do que um deus e menos do que uma pessoa ao mesmo tempo. Assim, faço a única coisa que posso fazer nessa situação, a única coisa para a qual ainda temos tempo. Sorrio para ele e pergunto: por que colocaram uma cama elástica no Polo Norte? Ele fica olhando para mim. O silêncio se estende enquanto os segundos vão passando sem qualquer esperança de melhora entre nós. Na verdade, ele espera tanto tempo para responder que eu quase imagino que ele não vá fazer isso. Mas Jackson respira fundo e solta o ar devagar, bem devagar, e diz: não faço a menor ideia. É claro que ele não sabe. Jackson nunca entende essas piadas. Mas mesmo assim, sabe que eu gosto delas. E é por isso que eu estou com um sorriso enorme quando respondo para o urso polar. Jackson ri, mas bem no meio seu sorriso se transforma em choro e ele pressiona o rosto no meu pescoço. Me desculpe, Grace. Sussurra ele para mim enquanto lágrimas mornas deslizam pela minha mente. Me desculpe. Eu não me arrependo. Eu passo os dedos pelos fios sedosos e frios de seus cabelos. Nunca vou me arrepender por ter encontrado você, Jackson, mesmo que não tenhamos passado tanto tempo juntos quanto eu gostaria. Puxo a boca de Jackson para junto da minha e pressiono meus lábios nos dele. E quase começo a chorar quando ele sussurra: amo você, junto à minha boca. Atrás de nós, Hudson finalmente termina de fazer o que estava fazendo com a terra e dá um passo em nossa direção. Está na hora, diz Macy, e há lágrimas rolando pelo seu rosto também, quando ela vem na minha direção. Vai ficar tudo bem, ela me diz. Você vai ficar bem. Não sei como, mas quando Hudson se curva e me toma novamente dos braços de Jackson, consigo dar uma boa olhada pela primeira vez no que ele estava fazendo enquanto eu conversava com Jackson. E sinto o horror tomar conta do meu peito. Durante todo esse tempo, Hudson estava esculpindo uma sepultura para mim, usando a terra congelada e o granito que há logo abaixo. Sinto a minha respiração ficar presa na garganta quando pergunto: por quê?